Após o escândalo do Banco Master, mais de 50 organizações da sociedade civil lideram uma ação coletiva que busca mobilizar a população a favor da implementação de um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem traz os detalhes é a repórter Rani Veloso. Ganha força uma mobilização da sociedade civil que pede a criação de um código de conduta ética para ministros do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais superiores. A iniciativa reúne apoio popular e de organizações ligadas à transparência e à governança pública. A mobilização começou em dezembro do ano passado, com um manifesto assinado por mais de 200 representantes da sociedade civil. Hoje, a petição online soma mais de 43 mil assinaturas e conta com o apoio de entidades como Transparência Brasil e República.org. O manifesto e a petição surgem em meio a um contexto de maior pressão sobre o judiciário, após repercussão das fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master de Daniel Vorcaro e as possíveis relações entre ele e ministros da Suprema Corte. Esse contexto ajudou a ampliar o debate e reforçou a cobrança por regras mais claras de comportamento para as mais altas cortes do país. A discussão também avançou dentro do próprio Supremo. O presidente da Corte, ministro Edson Fachin, defendeu recentemente a necessidade de autocontenção dos ministros. Entre os pontos defendidos pelos movimentos estão a declaração prévia de conflitos de interesse, renúncia de ações que tiverem relações pessoais, patrimoniais ou ideológicas, regras para atividades externas, transparência de agendas e moderação na comunicação pública, inclusive nas redes sociais. Isso mostra, imagina, a gente está aqui com uma inversão de papéis. A sociedade cobrando moralidade de instâncias superiores que deveriam ser exemplos de moralidade para a sociedade. Então, eu acho que, apesar da gente estar falando num contexto muito negativo de possibilidade de deterioração das instituições, de uma desconfiança em relação à conduta dessas instituições superiores, jurídicas, a sociedade, ela acordou, ela percebeu que esses casos, essas situações envolvendo o caso do Banco Master passaram do limite. Para especialistas, a criação de um código de conduta não parte da desconfiança individual, mas do reconhecimento de que os ministros também podem sofrer influências. É óbvio que a gente espera dos ministros e daqueles que defendem a Constituição e a democracia um exemplo para a sociedade de moralidade, de integridade, de transparência, enfim, de comunicação clara e de princípios basilares para a democracia, a isonomia e tudo isso. Então, esse é o comportamento que se espera. Porém, a gente sabe, Vinícius, que a gente está lidando com seres humanos. E como em tudo, quando você constrói cultura organizacional, quando você constrói instituições que têm tanto poder, elas são acessadas e são tentadas o tempo inteiro a, de alguma forma, atuar mais próxima daqueles que estão na sociedade. A cientista política Luana Tavares lembra que regras semelhantes já existem em democracias consolidadas. Então não é algo exclusivo do Brasil, é só porque aqui é tudo pior do que em outros países. Não são todos os países, mas grandes democracias, como a Alemanha, por exemplo, que tem sido utilizado inclusive pelo ministro Fachin como exemplo, tem um código de conduta, inclusive muito parecido com o que a gente tem proposto. Então, onde se tem poder, você tem essa tentativa de burlar o poder, de acessar o poder. Então, independente dos ministros precisarem, terem esse pressuposto de moralidade, a gente precisa também criar condições e deixar muito claro os limites dessas relações que acontecem fora das cortes, para que a gente possa, inclusive, prevenir e preservar o papel e a integridade, a imagem que a gente precisa ter da corte para garantir a sustentabilidade da democracia. Os organizadores afirmam que a iniciativa não tem caráter partidário nem pessoal. O manifesto e a petição devem ser entregues às presidências dos tribunais superiores como uma proposta para reforçar a credibilidade do judiciário.